Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos todos aqui. E hoje é um dia de estreia, né? Um pouquinho nervosa. Não estamos acostumados ainda com a tecnologia. Logo para quem, né, caiu essa tarefa. Quem me conhece sabe a dificuldade. Mas estamos aqui para aprender juntos. Nós gostaríamos de pedir às pessoas que estão portando o celular, se possível, quem não puder desligar, deixar no silencioso, para poder o celular não tocar durante a palestra. E nós gostaríamos muito de agradecer a presença do casal Bianca e Lenilson, companheiros aqui da casa, que estão sempre aqui conosco, vêm lá do Fraternidade, lá na Cruz, estão sempre aqui abençoando a nossa noite. Com certeza será uma noite de estreias mesmo. Gostamos muito e estamos muito felizes aí com a novidade. O tema da palestra da Bianca e do Lenilson: quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. E eu gostaria de convidar o William para fazer a leitura da mensagem e Dona Dilva para fazer a nossa prece inicial. Fica à vontade. Boa noite. Francisco Cândido Xavier, o livro Pai Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas 6,19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveite a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Obrigado, William. Graças a Deus, essa mensagem que nós possamos estar sempre lembrando
dos exemplos de Jesus. Nesse momento, Senhor, pedimos as suas bênçãos para o nosso estudo dessa noite, para os nossos irmãos que vão fazer o estudo, que nos dê muita alegria em nossos corações. Que possamos, em vosso nome, Mestre, em nome dos nossos amigos espirituais, em nome de Deus, dar por iniciado o trabalho de hoje. Graças a Deus. Então, nós convidamos a Bianca e o Lenilson para assumir aqui a tarefa da noite. Fiquem à vontade. Então, meus irmãos, muito boa noite. Que Deus nos abençoe, né? É sempre essa alegria de estar nessa casa tão amiga, né? Você sabe que cada um de nós já estivemos aqui há muitos anos atrás. A gente fazia a atividade da evangelização, né? Durante alguns anos a gente esteve aqui. E aí, quando você essa casa amiga, é sempre assim um carinho diferente, né? No nosso coração. E eu penso que nenhum de nós está aqui por acaso. Deus sabe daquilo que nós vivemos, daquilo que precisamos, e que a gente possa estar assim, muito confiante, porque nessas lutas que cada um de nós vive, Deus sabe de todas as coisas, e cada um de nós, ao atravessar aquele portal ali, a gente já foi tocado, né, na nossa sensibilidade, e a gente vai percebendo o quanto esse ambiente está nos envolvendo, nos acolhendo. Então que a gente possa se sentir, né, Bianca, muito acolhido aqui nesse ambiente. Boa noite, pessoal. É uma gratidão enorme estarmos aqui juntos, né? E mais essa noite, como o Lenilson falava, essa casa nos traz memórias afetivas muito especiais. De alguns anos atrás, quando os filhos ainda eram pequenos, né? E que a gente participou aqui da evangelização infantil. Então, é sempre uma gratidão muito grande estar junto novamente, né? Partilhando aqui, sendo recebido pela equipe aqui da recepção, que nos abraça, que nos acolhe, mas também ser recebido pela espiritualidade, que a gente sente assim um abraço muito especial quando chega aqui, né? Então, a gente sabe que os amigos espirituais estão aqui a nos abraçar, nos envolver, e que a gente possa aproveitar o que tem de melhor nesse bate-papo, nessa conversa que a gente vai ter nessa noite. E para a gente começar, a gente trouxe esse tema. Quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. É o tema da Comerge. Não sei se vocês conhecem o que é a Comerge. Comerge é uma confraternização de jovens do estado do Rio de Janeiro, que acontece sempre no período do Carnaval. Então, no estado do Rio, são 22 polos. O nosso polo aqui de São Pedro, Cabo Frio, Búzios e Arraial, né, é o polo 11. Tem um polo que está junto com a gente, que é o polo de Saquarema, Bacaxá, Araruama e Rio Bonito, né? Iguaba é com a gente. É o polo 21. E durante 4 dias a gente trabalha um tema. Esse foi o tema desse ano. Quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. Então, tem estudo para os trabalhadores, tem estudo para os jovens, para as crianças. E, assim, eram encontros antes da pandemia de cerca de 300, 400 pessoas por polo. Então, são encontros, assim, bem grandes. Pós-pandemia, estamos com 200 e pouco, né? Retomando aí. Mas aí a gente pensa assim, mas esse tema, quem escolheu esse tema? Alguém lá teve a brilhante ideia? A gente podia fazer esse tema? Não, né? Na verdade, existe todo um preparatório para a escolha desse tema.
existe uma reunião, que é a reunião de escolha do tema, lá no CERJ, e são divididos, vão representantes de cada polo, dos 22 polos, vão representantes, e são divididos em grupo, e lá eles fazem um evangelho, um estudo do evangelho. Cada grupo retira uma página e tira daquela página do evangelho as ideias principais. Essas ideias principais se reúnem num grupão que fazem a ideia principal, que vai dar, né, no tema. Porque, na verdade, quando a gente abre uma página, não sei se isso acontece com vocês, quando a gente está mal, que a gente abre uma página, não vem perfeita. Então, aí a gente fala assim, alguém mandou eu abrir nessa página, né? O mesmo acontece lá. São as páginas necessárias que a espiritualidade nos conduz para o estudo daquele ano, durante o Carnaval, durante a Comerge, né? Então, esse ano foi Quando o Coração Escolhe Amar. E a gente, como é professor, né, a gente pensa logo no verbo. Ali tem um verbo muito assim enfático, que é o escolhe. Se a gente for pensar, a gente está sempre fazendo escolhas. A gente abre os olhos, primeiro a gente escolhe se vai abrir o olho ou vai dormir mais, né? De manhã. A gente abre os olhos e começa a escolher. A gente escolhe se vai levantar agora, se vai deixar o soneca lá do despertador. A gente escolhe o café da manhã que a gente vai tomar, a gente escolhe a roupa. E a gente vai fazendo escolha. Eu estava vendo uma psicóloga no Instagram e ela falou que a gente faz cerca de 30 mil escolhas num dia. Já pararam para pensar? A gente escolhe até assim o caminho, né? A gente escolhemos, e que bom que escolhemos essa noite estarmos aqui, né? Entre as nossas 30 mil escolhas, tivemos a escolha de estarmos aqui. E aí a gente começa a pensar que escolhas a gente tem feito, quais são as reflexões que a gente faz acerca das escolhas, né? Estamos sempre tendo que escolher. E, às vezes, quando a gente não escolhe, a gente também escolhe. Você quer azul ou quer verde? Não, eu quero amarelo. Então, você não participou daquelas duas escolhas que foram oferecidas a você, mas você escolheu uma terceira. E assim é a nossa vida. A gente continua sempre escolhendo a cada instante da nossa caminhada. A gente vai fazendo escolhas, mesmo quando a gente acha que a gente não escolheu. A gente escolheu, né? E aí a gente começa a pensar numa história muito interessante de um jovem alpinista. Ele resolve escalar uma montanha de gelo, né? Ele se prepara todo e ele vai para o dia da escalada. Começa a escalar aquela montanha e, em dado momento, já escurecendo, ele cai. Cai e fica dependurado na corda. E era muito frio, estava já bem escuro. E ele faz uma oração e pede a Deus que mande um socorro para ele, que ele seja amparado naquele momento. E ele ora com muita força, com muita fé, e ele ouve uma voz. E a voz diz assim para ele: solte a corda. E ele ficou pensando, não, mas a única coisa que me mantém vivo aqui é essa corda, eu estou preso a ela, então eu não vou soltar. E ele fez a escolha de não soltar, né? No dia seguinte, encontraram um jovem congelado, infelizmente já desencarnado, a 1 metro do chão, né? Então, às vezes, a gente, mesmo ouvindo, a gente escolhe, né? Mesmo a gente pedindo, a gente tem o direito e a liberdade de fazer as nossas escolhas. Estamos sempre escolhendo e arcamos com as consequências das escolhas, né? Se eu sou alérgica a camarão e eu escolho comer camarão, eu vou sofrer as consequências daquela escolha, né? Assim como se eu sei que a maçã me faz bem e eu como maçã,
Então, eu estou com as consequências, né, positivas, com os benefícios que aquele alimento vai me fazer. E aí a gente começa a fazer uma brincadeira aqui com vocês. Nós vamos fazer um teste para ver como é que vocês estão escolhendo, hein? Eu e o Lenilson já passamos nesse teste. E aí a gente vai fazer um teste. Não vai fazer o teste? O teste se chama A Sua Melhor Escolha. Então é preciso planejar e realizar algumas escolhas. Nós vamos imaginar que todos nós aqui estamos lá no plano espiritual. Lá no nosso lar tem um chamado pavilhão do planejamento, que diz que quando os espíritos vão reencarnar, eles vão até esse pavilhão, junto com o seu amigo espiritual, e fazem como que fosse uma planta baixa, né? Uma planta de casa, a gente faz uma planta daquela de todo o processo reencarnatório que a gente pretende. Então, as nossas melhores escolhas estão ali, naquele planejamento. Então, vamos imaginar que a gente está lá, hein? E aí a gente começa. Pergunta número 1, hein? Prestem atenção. Qual corpo você escolhe? Nós precisamos de um corpo. Vamos reencarnar, né? Letra A. Um corpo perfeito. Eu preciso de um ótimo instrumento para tudo que eu irei realizar. Letra B. Um corpo com bastante defeitos. Quero espiar muitas coisas. Olha só, hein? Isso aí é para corajoso. E letra C. Qualquer corpo. Ele não será importante. O que vale é o espírito. Quem vai de A aí? Levanta a mão. Eu também. Eu vou de A também. Já está pedindo para escolher, a gente escolhe, né? Não sei. Quem vai de B? Quem vai de C? Olha, o pessoal que está bem evoluído, vai de C. Agora, vamos para a segunda. Essa aí está nas entrelinhas. Vamos para a próxima. Ó. Qual casa você escolhe? Letra A, uma mansão, né? Pretendo fazer a caridade e isso me ajudará. Letra B, um barraco. A pobreza me fará progredir mais rápido. E letra C, qualquer casa. Não me importo com bens materiais. E aí, pessoal, quem que vai de letra A? Ninguém quer ir para a mansão? Eu vou. Escolheu? Ah, sim. Letra B. Letra B? Só os corajosos. E letra C? Letra C, teve bastante gente também. Agora, pergunta número 3. Qual trabalho você escolhe? Letra A. Dono de muitas empresas, muito dinheiro para distribuir. Letra B. Trabalho duro com pouca remuneração. Quero pagar logo essas dívidas. Alguém já escolheu? Nós já escolhemos isso aí, né, gente? E letra C. Acho que não precisarei trabalhar. Eu vou cuidar do meu ser. Quem vai de A aí? Gente, eu vou de A, porque B eu acho que eu já escolhi para essa. Quem vai de B? Ih, uma turma aí, quer repetir. E C? De C. Então, vamos lá. Agora, gente, é uma pergunta assim bem complicada. Qual família você escolhe? Vamos lá. Letra A. Uma família abençoada, todos respeitam, amam e compreendem. Letra B. Uma família terrível com todos os meus inimigos. Preciso me redimir urgente.
E letra C, qualquer uma. Posso passar um tempo em cada uma e assim vai. E aí, É difícil letra A. essas opções, né? Letra A? A. Letra B. Letra B, ninguém Só os não. corajosos. E letra C. Na verdade, gente, isso é uma mera brincadeira, né? Só para a gente pensar um pouquinho que, assim, a família que a gente tem, o corpo que a gente tem, o trabalho que a gente tem, né? Tudo que a gente tem hoje foram escolhas nossas, né? A gente planejou estar aqui. Então, não adianta a gente reclamar do filho, do esposo, da mãe, né? Não adianta a gente reclamar daquele amigo de trabalho que, às vezes, a gente passa 8 horas ali do lado dele, porque foram escolhas que a gente fez na nossa caminhada. Foram escolhas necessárias para a nossa evolução, para o nosso refazimento de laços com aquelas almas. Então, tudo que a gente tem hoje foram escolhas que a gente fez. Claro que não foram assim, né? Mas foram acompanhadas do nosso amigo espiritual que estava junto. E às vezes a gente queria, né? Eu quero pagar logo tudo agora. Não, não tem condição, né? E foi bem amenizado. Às vezes a gente acha que está pesado, né? Eu sei que em muitos momentos eu falo para a Lenilson, eu acho que as letras do contrato, do meu contrato, estavam muito pequenas. Eu acho que eu não li direito. Não é possível. Falo muito isso com a minha irmã, que a gente divide cuidado com a mãe e uma irmã especial. Eu falo para ela, olha, eu acho que eu não li direito essa parte do contrato, que às vezes é difícil, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente leu sim, a gente estava bem ciente. A Lenilson falou, eu falei assim, quando eu desencarnar, eu vou lá reclamar. Ela, olha, eu não tinha essa cláusula. Ele falou, não reclama não, porque eles já devem ter tirado muita coisa. Se você reclamar, você vai ter que voltar para fazer essa que ficou faltando. E aí a gente vai, um sábio uma vez disse, ódio tem 4 letras, amor também. Mentira tem 7 letras, verdade também. Chorar tem 6 letras, sorrir também. Negatividade tem 12 letras, positividade também. Mal tem 3 letras, bem também. A vida tem 2 lados, que a gente escolha o melhor delas, né? Então, tudo vai depender das escolhas que a gente faz. No ontem, fizemos algumas escolhas equivocadas. Hoje, a gente precisa passar por determinadas provas, por determinados desafios, para dirimir as consequências das escolhas, né? E escolher melhor daqui para frente. Então, meus irmãos, a gente vê que a gente passa o tempo todo sempre fazendo escolhas. Mas aí, olha a pergunta que surge. Quando o coração escolhe amar? A vida, a gente já percebe que ela está super acelerada, né? Hoje em dia, com essa tecnologia, a gente pensou assim, poxa, a gente vai sobrar tempo para muita coisa, mas na verdade tem acontecido o contrário. A gente tem que ficar com menos tempo, e aí essa palavra assim, poxa, eu não tenho tempo para fazer isso. Não é comum a gente dizer isso? É uma coisa muito normal assim nas nossas palavras, eu não tenho tempo. E aí eu fico pensando assim, a vida, ela nos ama. A vida quer sempre o melhor para a gente, não é isso? A gente tem confiança nisso, né? O nosso Pai, tudo que Ele faz é para que a gente possa ter um olhar diferente para a vida e avançar e progredir. Aí eu fico pensando assim, quando a vida percebe
que a gente não está escolhendo amar, ela começa a modificar o ambiente onde a gente vive, para possibilitar que a gente possa parar e fazer o quê? Reflexões. É sempre assim, gente. Quando a gente está distante emocionalmente do amar, coisas vão acontecer, não para nos prejudicar, mas para encher a nossa alma de outros valores. Então, alguém muito querido que a gente ama partiu, voltou para o plano espiritual, mas isso não mexe conosco. O quanto a gente se sente, perdido, vazio muitas vezes, por não ter aquele coração próximo. Mesmo os espíritas, que têm toda essa consciência, mas na hora do vazio na alma, a gente sofre. Eu sempre digo para os meus amigos que fulano desencarnou, o velório dele, eu digo para as pessoas, vão até lá, porque é um momento muito importante das reflexões, para a gente poder olhar a vida de maneira diferente, porque essa pessoa estava conosco ontem, olha os planos que ele tinha, olha os desejos, olha tudo que ele queria, hoje ele não está mais aqui. Tudo, gente, tudo que ele queria nessa encarnação paralisou. Então, esse momento é importante para a gente olhar para a vida e valorizar assim os momentos que a gente está com os nossos amores, com as pessoas que a gente gosta de estar, valorizar isso é muito importante, gente, não é isso? Aí, de repente a gente está bem, de repente você vai no médico, tem um nódulo aqui, no seu exame. O quanto isso não muda dentro de nós? Porque a gente fica apegado, e é natural, a muita coisa da nossa vida terrena, e a gente esquece que nós somos seres espirituais. Não é isso? Aí a vida o que faz? Tem um nódulo aqui, no seu exame. Aí você pensa, Senhor, logo comigo? Mas efetivamente é isso, gente. Ele está te oportunizando, que você possa olhar a vida e ver coisas que normalmente a gente tem ficado distraído. Então, imagine essas situações todas. E tem ainda aqueles tipos que passam pela aquela experiência quase morte. Não tem a quase morte? Gente, quase morte, a gente fica deitado numa cama, o nosso corpo físico, você se desdobra e você começa a ver tudo o que acontece ali. Você ouve os pensamentos das pessoas, você vê o que o médico está fazendo, você passa por um fenômeno que é muito comum para quem está desencarnando, é fazer assim a gente vê num flash a nossa vida, o que a gente está plantando durante esse período. Então, imagine o íntimo, o emocional dessa pessoa, porque é uma experiência de quase morte, mas ele volta. Quantos a gente conhece que não modificou toda a vida depois disso? A gente tem amigos, que ele fala assim, não, eu não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa, Ele sempre fala isso. Então, essas coisas, gente, são muito importantes para a gente fazer reflexões. E aí, olha a pergunta, quando o coração escolhe amar? Não é isso? Imaginemos a gente que muitas vezes a vida se assemelha a uma tempestade. O mar fica revolto, não é isso? O barco dá aquela sacudida e a gente muitas vezes fica,
sem chão, sem aonde se segurar, porque a gente tem que viver aquilo. Mas o mar está agitado, a nossa vida está agitada. Experimentemos fazer um mergulho nessa hora, mas mergulho na tempestade? Faça um mergulho durante a tempestade, mergulha. O que vai acontecer abaixo da superfície? Tudo estará calmo, tranquilo. Se você voltar para a superfície, está agitado, né? O barco está balançando, mas na profundidade de nosso ser, que é onde a gente precisa ir nos momentos onde a vida nos traz muitos desafios, é procurar, gente, refúgio dentro de nós, porque nós temos talentos, que o Cristo falava disso. A gente às vezes esconde os talentos que tem, não é isso? O cara não enterrou o talento que ele tinha. Muitas vezes a gente tem talentos que iriam nos ajudar perante a tempestade e a gente não está usando. Mas quando, pessoal, as situações ficam mais complicadas, é nesse momento que a gente precisa interiorizar o nosso ser e encontrar em nós, sabe, o arrimo para essas situações. E dentro de nós a gente vai se aproximar de nosso Pai. Um amigo falava assim para a gente: quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente medita, quando você se interioriza, você percebe que Deus fala conosco. E é nesses momentos que a gente vai se sustentar, não é isso? A gente vai sentir que a gente é forte o suficiente, a gente vai sentir confiança, porque a gente está sentindo, né, a vibração nos cuidar, nos abençoar, e isso, gente, faz toda a diferença na nossa vida. E a grande escolha que a gente fez para amar foi aonde, gente? Quem sabe a resposta? Aonde? Na família. Na família é a nossa grande escola que vai nos ensinar a amar, né? Muitas vezes a gente está gerando, a gente está embalando aquele que nos prejudicou, ou aquele a quem nós prejudicamos, criando ali um vínculo grandioso, que é o vínculo de mãe e filhos, né? Então, como é bonita essa oportunidade que Deus nos oferece de estarmos reconciliando os nossos desafetos dentro da família. A família é o nosso maior grupo social, é onde a gente aprende a amar muito mais, para a gente aprender a amar como todos nós aqui, que somos da grande família universal, né? O grande objetivo é da gente dedicar esse amor, e daqui a pouco a gente está amando aquele que a gente passa pela rua, que às vezes a gente nem olha, às vezes a gente nem sabe o nome. Então, a nossa escola de aprendizado do amor é na família. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3 da Lei de Sociedade, Kardec pergunta aos espíritos o que aconteceria se houvesse um relaxamento dos laços de família. Kardec, muito inteligente, né? Ele não perguntou se acabasse, só se houvesse um relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que haveria um atraso na sociedade, né? Haveria um retrocesso de tudo aquilo que a gente já havia conquistado. Porque é na família que a gente vai passando os valores, é no processo em que a criança, aquele espírito que já é antigo, mas que chega ali, né,
todo tênue, todo frágil que a gente cuida, e a gente vai educando aquele espírito para que ele tenha valores futuros. Então, a família é essa grande escola que a gente tem. E lá no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá a parentela corporal e a parentela espiritual. Porque, na verdade, às vezes a gente pensa que na nossa família somos todos, é aquela família da letra A, né? Todos perfeitos, todos bons, né? Na verdade, ali existem espíritos que são afins, né? Que se conectam assim de graça, e existem aqueles que precisam transformar os nós em laços, que a gente já sabe quem que a gente tem mais afim, que senta para tomar um cafezinho, e aquele que às vezes você não é tão afim, é ali que você precisa trabalhar, porque ali, na verdade, é uma parentela corporal que você precisa transformar também em amigos espirituais, né? E, às vezes, a gente, no trabalho, acontece muito, né? Ou aqui na Casa Espírita, a gente encontra as pessoas que são tão caras ao nosso coração, que são dessa grande parentela espiritual. Então, a gente, às vezes, já não precisa mais estar ali no dia a dia com aquela pessoa, porque a gente já aprendeu a amar e a conviver. No livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, ela fala de 3 palavras importantes nas nossas relações, que é o respeito, a empatia e a compreensão. Às vezes a gente fala assim, fulano, para lidar com fulano é muito difícil. Quanto mais difícil a pessoa é, mais diferente da gente ela é. Na verdade, ela não é difícil, ela é diferente da gente. Então, a gente acha difícil porque ela não concorda com aquilo que a gente... Então, o respeito nessa hora é a palavra principal, né? O segundo, a empatia. A gente vive momentos de muitos desafios e a gente não sabe o que cada um está passando, né? A gente olha aqui, está todo mundo bem, mas sabe a cabeça de cada um, o que está vivendo, os desafios que está passando, o coração como está, a gente não sabe. Então, a gente, às vezes, precisa ser empático, se colocar no local da pessoa, no lugar da pessoa, e tentar entender o que aquela pessoa está passando, né? E a compreensão. A compreensão é uma palavra-chave. Eu lembro quando eu casei, uma amiga da minha mãe veio dar os parabéns para mim e para a Lenilce, e ela falou assim, não vou desejar felicidade para vocês, eu vou desejar compreensão. Porque um casamento só vai à frente com compreensão. E realmente, né, a gente só vai ser feliz à medida que a gente tentar compreender o outro. Porque às vezes é um momento que o outro está aborrecido, às vezes o outro não está bem. Então, a compreensão é uma palavra-chave em todas as relações. E aí ela termina, nesse mesmo livro, falando de mais 3 palavras, que é amor, perdão e gratidão. O amor é o que a gente veio aprender, que veio exercitar, que a gente precisa colocar em prática, né? Não pode estar só aqui na palavra. O perdão, às vezes a gente precisa se perdoar pelos erros que a gente comete, que às vezes a gente é grosseiro, às vezes a gente é áspero, mas a gente precisa olhar para cada um de nós como um espírito em evolução. Achar que a gente vai sair daquela porta ali e não vai errar mais é puro engano, né? Nós vamos continuar errando porque a gente está aprendendo, mas que a gente se perdoe e que a gente assuma a responsabilidade, tente não errar. E a gratidão é uma palavra que ultimamente a gente vê muito, né? São quadrinhos falando da gratidão, em todo lugar se fala de gratidão, porque o estado de gratidão faz a gente estar em paz. Agradecer pela vida que se tem, agradecer pelas coisas que se tem, agradecer até mesmo pelos desafios, que são oportunidades. A gente sabe que é difícil, mas são oportunidades de evolução, de crescimento, de aprendizado, né? Na hora que a gente está no turbilhão, a gente reclama bastante.
Mas é importante que a gente use essas palavras na prática, né? Que a gente entre na prática com elas. Você vê, Bianca vai falando e a gente vai sentindo quantos desafios, né? A gente tem que superar, gente. Não tem outro sentido, não tem outra ação para que a gente possa realmente viver essas coisas todas. Mas se vê que os problemas de família, eles são complexos. Imagine quando a gente financeiramente está numa situação complicada. Tinha uma família ali, né? Poucos recursos. Escolhe um trabalho de poucos recursos. Desafios que se multiplicam, não é isso? Vocês, por acaso, alguma vez, numa situação assim financeira difícil, vocês já optaram por isso daqui, ó? Alguém já comprou uma raspadinha? Eu vou tentar uma sorte aqui. A situação é complexa. Não é possível que eu não tenha um pouco de sorte. Não é não? Vocês nunca compraram não uma raspadinha? Porque raspadinha, às vezes, gente, nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Aí eu fico pensando assim, gente, tem raspadinha para resolver os problemas financeiros. Será que existe uma raspadinha para nos ajudar a viver melhor uns com os outros? Você quer? Então vamos ver se você vai ter sorte para poder receber uma raspadinha dessa da sorte, que vai nos ajudar a viver melhor. Tem alguém aqui que tem na composição do nome a letra J? Não tem ninguém com a letra J aí? Ninguém. Tem? Aqui, ó. Já ganhou uma raspadinha. Alguém aqui que tem no nome a letra E? Tem? Aqui, ó. Uma para você. Tem E também? Aqui, ó. Fernandes. Quem mais? Aqui. Tem também letra E? Aqui, uma raspadinha para você. Alguém mais? Então, letra S. Alguém com a letra S no nome aí? Tem letra S? Mais quem? Aqui, ó. S. Aqui. Pronto. Os que eu tinha, aí nós deixamos aí, junto da raspadinha, um clipezinho para vocês rasparem. Já conseguiram raspar aí? Não, é raspadinha da sorte. Não é a sorte, não vai para todo mundo ao mesmo tempo. Tudo é dividido. Então me diz aí, qual é aquilo que a raspadinha trouxe para vocês, se vai ajudar vocês a viver melhor? Ó, qual o seu nome? Valerie. Afeto, gente, ajuda a conviver melhor. Você sentir que você é amado, que você tem afeto pelas pessoas, ajuda, né? Mais quem? Ó. Nossa! Tá vendo só? Essa raspadinha nos ajuda, né, a sentir como que esse ser nos ama e o quanto que ele deixou, né, de ensinamentos para o nosso ser. Mas quem? Caridade. Não vai me dizer que a caridade não é capaz de nos ajudar, porque caridade não é só doar coisas, mas é todo um conjunto, né, de atitudes para a gente mudar a nossa vida com o outro, né? Fazer silêncio, compreender, não é isso? Olha quanta coisa tá nisso. Mas quem? Diálogo. Família sem diálogo? Não tem como. Essa raspadinha é poderosa, hein?
Mais quem? Empatia. Ó aí, Bianca, ó, uma das palavras aí. Empatia é fantástico, gente. Porque em vez de você acusar o outro de alguma coisa, se coloca no lugar dele. O que ele está vivendo? O que aconteceu para ele reagir daquela forma? Então fica fácil você criar um clima de compreensão, de entendimento, a partir do momento que você tem empatia pelo outro. Mas quem? Aí. Uma das vibrações mais fortes que abrem, né, na nossa vibração, as bênçãos de Deus, né? A gratidão. Terminamos com as raspadinhas? Aqui, ó. Aqui, Bianca, amor. Prêmio forte esse. Não é? Amor é a construção da vida, né, gente? Ercílio? E respeito. Olha, ó. Como é que as coisas se conectam, né? Como que é bom você respeitar, valorizar o outro, para que tudo possa ir se encaminhando. Vocês agora, né, já podem usar a maravilha do prêmio de vocês. Usem bastante, né? Todos nós possamos usar. E aí, para quem não conseguiu receber uma raspadinha da sorte, tem esse presente aqui que Deus nos ofereceu a todos, ó. O Evangelho. Esse, gente, é uma raspadinha que tem um conteúdo enorme. O Evangelho é um negócio muito interessante. Sabe aquela coisa que consegue nos desvendar, dizer quem nós somos? Você vai lendo o Evangelho, você está lendo lá as palavras de Jesus, eu ainda não consegui fazer isso. Aí você lê outra, isso aqui eu já estou começando. Você vai lendo as páginas, ela vai dizendo em que ponto da evolução nós estamos, o que nós já estamos conseguindo fazer, o que está difícil. Será que eu consigo perdoar os inimigos? Não é isso? Então, essas reflexões todas, elas vão trazendo luz, gente, para a gente identificar, sabe, quem nós somos, porque não existe evolução sem a gente saber em que ponto e o que nós precisamos fazer para seguir adiante. Então, se conhecer através do Evangelho é fundamental. E aí, tem uma questão que é super importante, que fala assim: eu creio nas palavras do Cristo, não é? A gente não crê? Eu aprendi, eu sei, mas isso é suficiente? É necessário ainda viver a nossa crença. É fundamental, gente. Eu acredito que a morte não existe. O que isso faz diferença na minha vida? Eu estou reencarnando com várias pessoas. Tem gente que são meus desafetos, tem gente que são meus amigos. Isso tem feito diferença para que o meu comportamento perante uma pessoa difícil seja diferente? Será que eu consigo? Esse fulano aqui eu preciso tratar com mais carinho ainda, porque quando eu chego perto dele, um magnetismo que eu não sei como que acontece, me diz que a gente não se deu bem no ontem. Não tem isso, gente? Mas o que eu estou fazendo com esse conhecimento, com essa crença que eu tenho? Não é verdade? Então, é fundamental a gente colocar em prática essas coisas, é fundamental, porque eu sei, eu estou falando aqui hoje, amanhã eu posso estar desencarnado, e aí, tudo essas coisas que a gente falou, que a gente disse, que a gente estudou, mas se não praticou, é aquele vazio, né? Então, a gente precisa sempre colocar em mente, nós somos
viajantes, espíritos. A nossa casa não é aqui. A nossa casa não é aqui. Nós somos de outro lugar. Nós estamos aqui de passagem. Então, vamos aproveitar, não é isso? Os desafios, na verdade, que se colocam à nossa frente, é para despertar a gente, para que a gente simplesmente, não é? Fique parado. Se eu não precisasse de dinheiro, será que eu iria toda manhã levantar para o trabalho? Se eu não tivesse fome, será que eu iria todo dia para a cozinha? Olha essas questões. Às vezes o desafio vem para que a gente possa acordar o nosso ser para a vida. Então, ao invés de reclamar, a gente precisa, não é isso? Agradecer. Ó, raspadinha ali, ó, da gratidão. Então, vem essa pergunta aqui, ó. Quando Jesus nasce em nós? Quando que ele nasce em nós, gente? Em que instante isso acontece? Vocês lembram da história de Jesus? Maria chegou lá em Belém com José e começaram a procurar um lugar para dormir, porque era recenseamento, né? Não tinha lugar, gente. Todas as hospedarias estavam cheias, lotadas. Não havia um ambiente naquelas hospedarias para Jesus nascer. Estava super lotado. Aí vem a seguinte reflexão: existe espaço dentro de nós, em todas as coisas que a gente se envolve, para Jesus nascer em nós? Nós temos tempo para oferecer para que isso aconteça? A gente precisa fazer essa reflexão. Quando Jesus nasce em nós, no fundo, a gente precisa entender que nós, como o tempo é pouco, o espaço é pequeno, eu preciso escolher quais coisas eu quero que vivam dentro de mim. Em que eu estou me envolvendo, me ligando, o que valoriza efetivamente a minha encarnação. Então, eu preciso deixar de lado algumas coisas para ter tempo para que Jesus nasça em nós. E quando ele nascer em nós, se a gente deixar, vai ser uma felicidade, não é isso? Já pensou? Estar com essa vibração na alma do Cristo, nos sustentando em todos os instantes da nossa vida? Entendeu? A página inicial falava disso, né? Das virtudes que Jesus exalava e que todos queriam tocar, né? Não só tocar, mas querer que ele nasça dentro de cada um de nós. E aí Jesus nasceu. Quando será que Jesus nasceu? Ele nasceu para algumas pessoas em algum tempo e lugar. Perguntemos a Maria de Madalena onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, e ele responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá.
Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Lázaro onde e quando Jesus nasceu, e ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, Lázaro, levanta. Neste momento, compreendi finalmente quem era ele. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré: onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor. E para nós, para mim, para você, quando Jesus nasceu? Né? A gente se pergunta. Se não nasceu ainda está em tempo de nascer. Então, já chegando ao nosso final, a gente passou pelos 3 eixos, né, que a gente estudou lá na Comerge, que foi o desatando nós, foi Jesus o nosso exemplo, modelo e guia, e agora, para a gente finalizar, a coragem de amar. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, da Psicologia Profunda, ela fala dessa coragem de ser, dessa coragem de viver. Que para a gente amar, a gente precisa ter coragem primeiro de se conhecer. Se eu tenho um quarto escuro, eu só consigo arrumar se eu acender a luz e ver o que tem de bom, o que tem de belo ali naquele espaço, né? Coragem para se amar e para amar. Às vezes a gente quer amar o outro, mas a gente mal se ama, mal se compreende, mal se acolhe. Fala também do apego. Quantas vezes a gente está apegado ao outro, às coisas materiais, mas que a coragem de amar precisa de desapego, de amar simplesmente por amar. A gente ama querendo ainda algo em troca, que o outro nos ofereça algo. O amor não existe retribuição, o amor simplesmente só ama, né? E aí ela fala também da questão da coragem de amar, é a coragem de vivenciar. Não adianta a gente pegar esse evangelho lindo e maravilhoso e na hora dos desafios a gente colocar no bolso. A gente tem que colocar na prática, né? Todos nós enfrentamos esse desafio. Na hora de um ente querido difícil, a gente se impacienta, mas é preciso que a gente tome consciência disso, que a gente não pode mais reagir, a gente precisa agir com aquilo que a gente vem aprendendo. Então, é um esforço contínuo, né? Alguém aqui acha fácil? Não. Nem ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas
é preciso fazer, é chegada a hora, né? Nós já estamos num grau de maturidade que eu acho que a gente já tem. Quando a gente escolhe estar aqui, já é porque a gente quer ser diferente, né? E aí, meus irmãos, Dona Judite estava muito preocupada, porque ela tinha uma netinha que há muitos dias estava acamada. E como ela não tinha muitos recursos, ela não tinha nem condição de chamar uma condução para levar a criança até o hospital. Então, ela resolveu pegar a estrada e seguir até o centro da pequena cidade onde ela morava, e foi até o hospital. Chegando lá, começou a conversar com as enfermeiras sobre a situação da neta, e ela foi informada que o hospital não tinha condição de ir até a casa dela, que ela teria que providenciar o transporte da neta até o hospital. E como ela não tinha recursos nenhum, imagine como estava essa alma naquele instante. E ela começou a andar pelas ruas da cidade, tentando encontrar uma solução para o problema que ela vivia. E aí ela foi parar perto de um prédio onde as portas estavam abertas, que nem aqui do nosso lar. As portas estavam abertas, ela foi entrando. E aí ela viu que aquele prédio era uma igreja, e tinha umas senhoras lá dentro orando. Aí ela chegou, sentou, ficou observando um pouco, aí olhou para a figura do Cristo e começou a falar mais ou menos assim: Senhor, eu estou precisando muito da sua ajuda para minha neta. Ela está muito doente e eu preciso muito que o Senhor vá visitá-la. Eu moro, sabe onde, Senhor? Lá na Rua das Flores, número 3. Para chegar lá não é difícil. O Senhor pega a estrada de chão, vai passar pela pontezinha do riacho, aí o Senhor conta três ruas. A minha é depois de uma casuarina, só dobra para a esquerda, vai passar por um barzinho do seu Jair. A minha casa é o último barraco do lado esquerdo, número 3. Aí, as moças que estavam orando lá perto dela, todo mundo já tinha parado de orar, porque achavam muito engraçado o jeito que ela orava. Então ficava aqui naqueles risozinhos escondidos, né? Mas Dona Judite não esquentava com isso. O que ela queria era resolver o problema dela. Aí ela já ia levantando, quando falou assim: eu esqueci de uma coisa, Senhor, quando o Senhor chegar lá na minha casa, o Senhor pega a chave embaixo do tapetinho vermelho. O Senhor pega a chave, entra, cuida da minha neta, mas quando o Senhor for embora, coloca a chave embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Aí, imagine como é que as moças ficaram, né? Com aquele sorriso. Poxa, olha como é que essa mulher ora, gente. Uma mulher adulta dessa não sabe nem orar direito. Aí tudo bem, Dona Judite não esquentou com aquilo e partiu para voltar para casa. Quando chegou em casa, começou a ouvir uns barulhos estranhos. Foi olhar pela janela e viu que era a neta. A neta dela já estava de pé, já estava serelepe como qualquer criança, brincando com as bonecas, correndo dentro de casa. Ela foi lá embaixo do tapetinho vermelho, pegou a chave, entrou em casa e ficou assim falando com a netinha: mas como que você está melhor assim? Aí ela falou: vó, teve um moço aqui, um moço alto, cabelo comprido, uns olhos brilhantes, a roupa dele parece brilho, e ele me deu um beijo na testa e falou que
tinha vindo ali para me ajudar. Ele estendeu a mão, fez uma oração e logo depois eu fiquei assim, boa de novo. Aí tem uma coisa que ele me pediu para falar com você. Ele me pediu para dizer que ele entendeu tudo que você tinha conversado com ele lá na igreja, e que ele não ia esquecer de deixar embaixo do tapetinho vermelho a chave para que você pudesse entrar em casa. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, né? E possa nos dar essa confiança, essa certeza no amor de Deus por todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigada. E aí fica a nossa reflexão, né? Obrigada. E aí fica a nossa reflexão, né? Muito bom. Antes da gente passar para o passe, eu vou fazer a leitura dos avisos. Na verdade, o aviso de hoje é lembrando, né, que está se aproximando o mês de setembro, e no mês de setembro nós vamos fazer a comemoração do 34º mês espírita de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia. Essa comemoração acontece todos os anos. Nós fazemos parte do 35º SEU. Para quem não sabe o que é o SEU, é o Conselho Espírita de Unificação. Nós fazemos parte do 35º, e nele é composto por 7 casas co-irmãs. Aqui o nosso lar e mais seis casas. 2 são em Iguaba e 5 aqui em São Pedro. Eu trouxe para a gente já começar nos familiarizando com as datas e, de preferência, nós nos reunirmos para prestigiar as outras casas também. Vamos ver se a gente consegue um grupo legal de podermos estar indo nas outras casas. O início não vai ser na Casa Espírita, a abertura vai ser no Cantinho Chico Xavier. Lá o tema é Amor e Renúncia, e quem vai estar aqui com a gente vai ser o Cássio Nascimento. Vai acontecer aqui no dia da nossa palestra mesmo, na quarta-feira, às 20h, às 20 horas. No dia 14/9, quinta-feira, é no Semente de Mostarda, às 20 horas. Dia 16, sábado, vai ser no Jefa, que é o Francisco de Assis, às 14 horas. No dia 17, é um domingo, 10 horas da manhã, a palestra é online no Fonte Viva. Dia 19, terça-feira, 20 horas, vai ser online também no Paulo de Tarso. Dia 22, sexta-feira, às 20 horas, novamente no Jefa, que é o Francisco de Assis, no Porto. Dia 23 é um sábado, às 19 horas, lá na Casa Espírita dos nossos companheiros, Bianca e Lenilson. Vai ser lá no Grupo Espírita Fraternidade, que fica na Cruz. E o encerramento vai acontecer no domingo, dia 24, às 19 horas. O encerramento também será online, e a casa responsável é o Chico Xavier de Iguaba. As 7 casas são 2 casas em Iguaba Grande e 5 aqui em São Pedro da Aldeia. Depois vamos prestigiar as nossas casas co-irmãs, e no dia 6, véspera do feriado, vamos estar aqui no nosso lar com o Cássio. Tá bom? Nós vamos agora, nesse momento, passar para o passe. Lembrando que, se alguém não tiver interesse, não quiser a aplicação de passe, basta sinalizar que a gente vai estar entendendo, tá bom?
Meus irmãos, Deus verdadeiramente nos ama. E Ele está sempre em busca de formas da nossa compreensão, do nosso olhar, para que a vida possa representar para cada um de nós esse momento do amor de Deus, que abre as portas da vida, nos oportunizando renascer, trabalhar esses encontros e reencontros de nossa vida, nos possibilitando, meus irmãos, agir sempre de uma maneira que a gente coloca em evidência o Evangelho de Jesus. Então, que cada um de nós possa sentir esse acolhimento de nosso Pai, envolvendo a nossa mente e o nosso coração, para que a gente se sinta, sabe, acolhido por essas forças, enchendo, sabe, o nosso ser dessa confiança, irmãos, que vão nos possibilitar viver todas as coisas, mas com uma vibração de gratidão a Deus por tudo, meus irmãos, que bate a nossa porta. Então, Pai querido, as nossas almas se unem, Senhor, pois queremos Te agradecer. Deixa vibrar a nossa centelha divina, Senhor, porque queremos ser úteis à Tua obra, Senhor, que sejamos agentes que já são capazes de estender o olhar, a voz, os braços para aqueles que convivem conosco, para que cada um de nossos irmãos possa sentir assim a Tua presença. Bendito seja o Teu nome, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e nos despeça em Tua santa paz. Graças a Deus. Então, para encerrar, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a Bianca e o Lenilson, mandar o nosso abraço carinhoso para os companheiros do Fraternidade. Gostaríamos de agradecer também aos nossos companheiros Ana Paula e Leonardo Feitosa, que estão aí no comando, trazendo a nossa palestra para o YouTube. E hoje é uma estreia, esperamos que seja a primeira de muitas, que nós possamos divulgar, e gostaríamos de agradecer a presença de cada um que esteve aqui hoje presencialmente, e agradecer também a esses irmãos que estão aí de maneira virtual, podendo estar conosco. Um grande abraço, uma boa noite a todos, e que possamos todos voltar aos nossos lares em paz e em segurança.
Música